Suas pernas estão enviando sinais de alerta enquanto você dorme, mas a maioria das pessoas os ignora completamente. O que acontece nelas à noite vai muito além do desconforto, é o primeiro alerta do seu corpo para um declínio sério na saúde. A verdade assustadora é que sintomas noturnos nas pernas costumam ser o primeiro indício de deterioração, anos antes de outros problemas aparecerem. E se você tem mais de 60 anos, ignorar esses sinais pode ser o maior erro que você comete em relação à sua independência a longo prazo. Mas há algo que seu médico não te conta: esses alertas noturnos podem ser revertidos se identificados a tempo. Se você deseja manter sua força e mobilidade com o passar dos anos, inscreva-se no canal agora mesmo. Trazemos as informações de saúde mais importantes que a medicina tradicional frequentemente deixa de lado. Vamos começar com o sinal noturno de fraqueza nas pernas mais negligenciado, que afeta quase 70% das pessoas com mais de 60 anos, câimbras noturnas que te despertam do sono. Elas não são apenas incômodos, são alertas urgentes do seu sistema nervoso. Quando essas contrações dolorosas te sacodem, a maioria das pessoas simplesmente se espreguiça, até dar uma caminhadinha e volta a dormir sem perceber o que realmente está acontecendo. Pesquisas na Revista Brasileira de Neurologia mostram que essas câimbras noturnas frequentemente precedem uma deterioração muscular significativa em 2 a 3 anos. O que torna essas câimbras tão perigosas é que normalmente ocorre nas panturrilhas, os primeiros músculos a sofrer disfunção nervosa com o envelhecimento. A câimbra em si não é o problema, é o que ela representa. Cada episódio indica que os neurônios motores estão falhando em regular corretamente a contração muscular, prenunciando uma fraqueza permanente. E a parte realmente alarmante? Um estudo realizado no Hospital das Clínicas da USP constatou que pessoas que sofrem câimbras noturnas regularmente têm até 3,2 vezes mais risco de desenvolver limitações de mobilidade em até 5 anos. Contudo, a solução não é a recomendada pela maioria dos médicos. Tomar suplementos de magnésio ou potássio pode reduzir os sintomas temporariamente, mas não trata a deterioração nervosa subjacente. Em vez disso, é preciso agir diretamente na junção neuromuscular, onde os nervos se conectam aos músculos. A abordagem mais eficaz combina duas técnicas. Primeiro, exercícios excêntricos direcionados para as panturrilhas realizados especificamente no período noturno, quando as vias neurais estão mais receptivas à reeducação. Segundo, a hidratação adequada. Consumir de 240 a 360 ml de água com uma pitada de sal marinho exatamente 30 minutos antes de dormir fortalece sinais elétricos entre nervos e músculos durante o sono. Quando essas técnicas são combinadas corretamente, estudos mostram uma redução de 78% nas câimbras noturnas em apenas 2 semanas. Mais importante, essa abordagem não mascara sintomas, melhora diretamente a sinalização neural e mantém a força muscular a longo prazo. O segundo sinal noturno crítico de fraqueza nas pernas é a síndrome das pernas inquietas, aquela vontade irresistível de movimentar as pernas quando se está em repouso. Mas há uma distinção crucial que a maioria dos profissionais de saúde ignora. O que chamam de síndrome das pernas inquietas muitas vezes tem 2 causas completamente diferentes, com implicações diversas para a mobilidade futura. O primeiro tipo, que afeta cerca de 40% dos que sofrem com a síndrome, é causado por uma desregulação da dopamina no cérebro. Já o segundo, que acomoda os outros 60%, é uma manifestação direta de neuropatia periférica precoce, a degeneração das terminações nervosas nas pernas. E esse segundo tipo é o que realmente preocupa, pois é um forte indicador de futuras dificuldades para caminhar. Como saber qual tipo você tem? Preste atenção ao momento em que sintomas surgem. Se suas pernas inquietas incomodam principalmente ao se deitar, provavelmente é o tipo menos preocupante. Mas se as sensações te despertam no meio da noite, especialmente entre 2 e 4 da manhã, quase sempre é o tipo 2, um aviso precoce da deterioração nervosa. Pesquisas da Universidade de São Paulo constataram que pessoas com esse padrão noturno de pernas inquietas apresentaram deterioração muscular mensurável em apenas 18 meses, mesmo que os testes de força durante o dia não indicassem problemas. Isso torna essa inquietação noturna um dos primeiros sinais detectáveis de uma possível perda de mobilidade. Os tratamentos convencionais para as pernas inquietas, medicamentos como Rupirinol ou Pramipexol,
podem reduzir os sintomas temporariamente, mas não protegem a função nervosa. A abordagem que realmente preserva a saúde dos nervos combina dois elementos essenciais. Primeiro, exercícios de deslizamento nervoso realizados imediatamente antes de dormir, que criam espaço físico ao redor dos nervos comprimidos. E segundo, compostos anti-inflamatórios específicos que protegem as bainhas nervosas, especialmente uma combinação de ácido alfa-lipoico e acetil-L-carnitina tomada durante o jantar. Um estudo realizado na Universidade Estadual de Campinas revelou que essa abordagem não só reduziu os sintomas noturnos em 67%, como também melhorou a velocidade de condução nervosa, uma medida direta da saúde dos nervos, em quase 15% ao longo de 6 meses. Isso não é apenas controle dos sintomas, é uma reversão da deterioração subjacente. O terceiro sinal noturno de que suas pernas estão enfraquecendo é o calor excessivo nos membros inferiores durante o sono. Se você se vê empurrando as pernas para fora dos cobertores enquanto o resto do corpo permanece confortavelmente coberto, isso não é apenas uma questão de regulação térmica, é um sinal crítico de disfunção vascular que impacta diretamente a saúde muscular. Esse fenômeno de superaquecimento noturno ocorre quando os pequenos vasos sanguíneos nas pernas, especialmente os capilares, começam a falhar. Músculos saudáveis dependem totalmente do que os cientistas chamam de perfusão microvascular, a capacidade dos pequenos vasos de fornecer oxigênio e nutrientes para cada fibra muscular. Quando esses vasos falham, suas pernas acabam gerando calor excessivo, enquanto as células lutam para funcionar com oxigênio insuficiente. Um estudo pioneiro realizado na Universidade Federal de Minas Gerais constatou que esse superaquecimento noturno precede a fraqueza mensurável das pernas em uma média de 22 meses em adultos com mais de 65 anos. Ainda mais preocupante, 78% dos participantes que regularmente empurravam as pernas para fora dos cobertores apresentaram deterioração significativa na velocidade de caminhada e na capacidade de subir escadas em apenas 2 anos. O motivo pelo qual a medicina convencional ignora essa conexão é que os testes vasculares padrão se concentram nas artérias principais, desconsiderando esses capilares cruciais. Mas esses minúsculos vasos contêm mais de 80% do sangue do seu corpo a qualquer momento e são essenciais para a função muscular. A solução não é simplesmente resfriar o quarto ou usar pijamas mais leves. É preciso melhorar diretamente a função microvascular das pernas. A abordagem mais eficaz, respaldada por pesquisas, combina 3 elementos. Primeiro, exercícios isométricos especializados para as pernas realizados imediatamente antes de dormir, que aumentam temporariamente a pressão arterial nas pernas, estimulando o crescimento capilar. Segundo, o consumo de alimentos ricos em flavonoides, como mirtilos ou cerejas escuras, cerca de 2 horas antes de dormir, quando os compostos vasculares estão em seu pico. E terceiro, elevar as pernas em um ângulo preciso de 15 graus durante o sono, o que otimiza o fluxo sanguíneo sem desencadear mecanismos compensatórios que ocorrem em ângulos maiores. Quando aplicados corretamente, esses métodos reduziram o calor noturno nas pernas em 62% em apenas 3 semanas, enquanto melhoraram as medidas de força dos membros inferiores em até 14%, tratando tanto o sintoma quanto a causa subjacente. O quarto sinal noturno de fraqueza nas pernas é algo que quase todos experimentam, mas interpretam de forma equivocada: acordar com rigidez matinal nas pernas, que melhora gradualmente conforme você se movimenta. Isso não é apenas um sinal normal do envelhecimento, é um alerta crítico de que o tecido facial que envolve os músculos das pernas está se deteriorando. Esse tecido conectivo atua tanto como suporte estrutural quanto como rede de comunicação em suas pernas. Quando perde elasticidade e hidratação durante o sono, não só torna os primeiros passos dolorosos, como também altera a forma como os músculos se ativam no resto do dia, criando um ciclo perigoso de padrões de movimento alterados e perda muscular acelerada. Pesquisas da Universidade Federal do Rio de Janeiro demonstraram que pessoas que experimentam consistentemente mais de 15 minutos de rigidez matinal apresentam mudanças significativas no padrão de caminhada em apenas 10 meses. Alterações que prevêem diretamente um aumento no risco de quedas. Mais alarmante ainda, essa rigidez facial acaba levando a uma redução de 23% na capacidade de geração de força dos músculos das pernas, muitas vezes antes mesmo que a fraqueza se torne perceptível nas atividades diárias. A recomendação padrão de apenas se alongar pela manhã perde o ponto crucial.
Nessa hora, o dano já ocorreu durante a noite. Em vez disso, é fundamental manter a saúde do tecido facial durante o período mais vulnerável, ou seja, à noite. A abordagem mais eficaz, identificada em pesquisas, combina 3 elementos essenciais. Primeiro, sequências de alongamento dinâmico realizadas antes de dormir, focadas na mobilização do tecido facial e não apenas no alongamento muscular. Segundo, hidratação noturna adequada com água estruturada contendo minerais traço, que mantém a hidratação do tecido. E terceiro, dormir em uma posição que preserve a tensão ideal do fascínio. Para a maioria das pessoas, isso significa colocar um travesseiro pequeno e de tamanho adequado sobre os joelhos ao dormir de costas, ou entre eles ao dormir de lado. Um estudo da Universidade de Turim constatou que, ao implementar essas técnicas específicas de cuidado facial noturno, os participantes reduziram a rigidez matinal em 71% em apenas 3 semanas e mantiveram padrões de ativação muscular adequados ao longo do dia, preservando a força e a coordenação a longo prazo. O quinto sinal noturno de fraqueza nas pernas é o inchaço ou edema nos tornozelos e pés, que se agrava pela manhã, exatamente o oposto do padrão típico, onde inchaço se desenvolve ao longo do dia. Enquanto a maioria dos médicos foca exclusivamente no inchaço diurno, esse padrão invertido é, na verdade, muito mais preocupante para a saúde muscular a longo prazo. Esse inchaço matinal ocorre por teu sistema linfático, que corre paralelo aos vasos sanguíneos mas não possui uma bomba central, não está conseguindo eliminar adequadamente os líquidos durante a noite. Esse acúmulo não só causa um inchaço visível, como também cria um ambiente tóxico ao redor das células musculares, acelerando a deterioração e a fraqueza. Pesquisas da Universidade de São Paulo revelaram que pessoas com inchaço matinal consistente apresentaram uma redução chocante de 31% na densidade das fibras musculares das pernas em apenas 14 meses, quase o dobro do ritmo de quem não apresenta esse sintoma. Ainda mais preocupante, essa deterioração ocorreu principalmente nas fibras musculares do tipo 2º, essenciais para reações de equilíbrio e prevenção de quedas. A recomendação convencional de apenas elevar as pernas ou reduzir a ingestão de sal ignora a disfunção linfática subjacente. A abordagem mais eficaz envolve 3 elementos. Primeiro, técnicas específicas de estimulação linfática realizadas imediatamente antes de dormir, focando nos linfonodos proximais da região inguinal, que controlam a drenagem de toda a perna. Segundo, a incorporação de padrões respiratórios específicos durante o sono que maximizem o efeito bombeador natural do sistema linfático. E terceiro, o ajuste do consumo proteico para que o pico de disponibilidade de aminoácidos ocorra durante o sono, fornecendo os blocos de construção necessários para a reparação muscular noturna. Um ensaio clínico realizado na Clínica Mayo, adaptado para o contexto brasileiro, constatou que essa abordagem direcionada reduziu o inchaço matinal em 84% enquanto melhorava os índices de qualidade muscular nas pernas afetadas. Isso não se trata apenas de controlar os sintomas, é agir diretamente sobre o mecanismo que leva à deterioração muscular. O sexto sinal noturno de fraqueza nas pernas são sensações perturbadoras dos pés que atrapalham o sono, uma sensação de queimação, formigamento ou de algo rastejando na pele que dificulta adormecer ou permanecer dormindo. Embora a maioria dos médicos atribua essas sensações simplesmente à neuropatia periférica, a verdade é muito mais preocupante para sua mobilidade a longo prazo. Essas sensações dos pés à noite indicam uma falha crítica naquilo que os neurologistas chamam de função proprioceptiva, a capacidade do seu corpo de perceber a posição e o movimento dos pés e das pernas. Esse feedback é essencial para manter o equilíbrio e a coordenação. Quando se deteriora, o cérebro literalmente perde o mapa de onde seus pés estão no espaço. Pesquisas da Universidade Federal do Rio de Janeiro descobriram que pessoas que experimentam essas sensações noturnas nos pés apresentaram déficits mensuráveis em testes de equilíbrio em apenas 8 semanas, mesmo sem ter problemas de coordenação. Ainda mais alarmante, em 6 meses, elas demonstraram mudanças significativas no padrão de caminhada, passos mais curtos e base mais ampla, compensações iniciais para a deterioração da função das pernas. Os tratamentos convencionais para essas sensações, medicamentos como gabapentina ou pregabalina, podem mascarar os sintomas temporariamente, mas não restauram a função proprioceptiva perdida.
Em contrapartida, a abordagem que realmente preserva e melhora esse mapeamento neural combina 3 elementos. Primeiro, treinamento sensorial descalço realizado imediatamente antes de dormir, que ativa os mecanorreceptores dos pés. Segundo, a aplicação de óleos essenciais específicos que potencializam a sensibilidade neural, como uma mistura diluída de olíbano e heliotropo aplicada nos pés antes de dormir. E terceiro, o uso de palmilhas texturizadas durante o dia, que estimulam continuamente essas mesmas vias neurais. Um estudo publicado no Journal of Rehabilitation Medicine constatou que essa abordagem integrada não só reduziu as sensações perturbadoras em 76%, como também melhorou a função proprioceptiva em 23% ao longo de 3 meses, aumentando o equilíbrio e a coordenação enquanto aliviava os sintomas incômodos. O sétimo e mais negligenciado sinal noturno de fraqueza nas pernas é ter sonhos vívidos com quedas, tropeços ou com as pernas cedendo. Embora muitos descartem esses sonhos como sem sentido, pesquisas em neurociência revelaram algo realmente notável. Esses sonhos são, muitas vezes, o primeiro reconhecimento do seu cérebro sobre mudanças físicas reais nas pernas, mesmo antes de você perceber conscientemente. Durante o sono REM, o cérebro processa sinais sutis e alterações que o consciente ignora durante o dia. Quando os músculos das pernas começam a enfraquecer ou os sistemas de equilíbrio se deterioram, o cérebro frequentemente manifesta essas informações através desses cenários oníricos. Um estudo inovador realizado na Universidade Federal de Minas Gerais constatou que adultos que frequentemente sonham com quedas ou instabilidade nas pernas têm 3,8 vezes mais probabilidade de desenvolver fraqueza mensurável em um ano, em comparação com aqueles que não apresentam esses sonhos. Mais surpreendente, 72% dos participantes que sofreram quedas graves posteriormente haviam relatado sonhos de queda nos meses anteriores. A abordagem convencional da medicina ignora completamente esse sistema precoce de alerta. Em vez de desconsiderar esses sonhos, você deve vê-los como um valioso feedback do seu subconsciente. A resposta mais eficaz combina 3 elementos. Primeiro, manter um diário de sonhos que registre especificamente esses episódios relacionados à mobilidade, o que, segundo pesquisas, aumenta a percepção diurna das sutis alterações de equilíbrio e força. Segundo, realizar exercícios proprioceptivos direcionados dentro de 30 minutos ao acordar desses sonhos, quando as vias neurais de equilíbrio estão mais receptivas à reeducação. E terceiro, adotar uma prática de visualização antes de dormir-te. Reforça os padrões corretos de movimento e a força das pernas. Um estudo do Laboratório de Sono da USP revelou que os participantes que seguiram essa abordagem melhoraram seus scores de equilíbrio físico em 27% e reduziram o risco real de quedas em mais de 40% em apenas 8 semanas. Isso não se trata apenas de tratar um sintoma, é aproveitar o próprio sistema de alerta precoce do seu cérebro para intervir antes que a deterioração acelere. Agora, deixe-me compartilhar algo que conecta todos esses sinais noturnos de alerta, algo que a maioria dos profissionais de saúde ignora completamente. Suas pernas não estão enfraquecendo apenas por causa da idade ou da inatividade. Elas estão enfraquecendo devido ao que os cientistas chamam de mudança metabólica noturna, uma alteração fundamental em como seus músculos processam a energia durante o sono. Após os 60 anos, os músculos das pernas passam a priorizar o metabolismo da glicose em detrimento do das gorduras durante a noite, exatamente o oposto do que músculos saudáveis deveriam fazer. Essa mudança metabólica não só acelera a perda muscular, como torna os 7 sinais noturnos que discutimos muito mais propensos a ocorrer. Pesquisas da Universidade Estadual de Campinas descobriram que essa mudança metabólica noturna precede a fraqueza mensurável das pernas em uma média de 16 meses e contribui para até 40% da perda muscular relacionada à idade. O mais chocante é que essa mudança ocorre principalmente durante os estágios mais profundos do sono, quando a maioria das pessoas acredita que seu corpo está se regenerando. A solução não está em exercícios convencionais ou conselhos dietéticos comuns. É preciso reprogramar diretamente o metabolismo muscular durante o sono. A abordagem mais eficaz combina 3 elementos críticos. Primeiro, realizar exercícios de resistência específicos não mais que 3 horas antes de dormir, que ativam os sensores metabólicos dos músculos. Segundo, sincronizar a ingestão de macronutrientes para fornecer aminoácidos e gorduras que sustentem a manutenção muscular durante a noite. E terceiro, manter condições precisas de temperatura no quarto, entre 18 e 20 graus Celsius.
que otimizam o ambiente metabólico para a preservação muscular. Durante sono. Um estudo inovador, publicado na revista de Metabolismo Celular, demonstrou que, quando adultos com mais de 60 anos implementaram essas estratégias específicas de suporte metabólico noturno, não só evitaram uma deterioração adicional dos músculos das pernas, como recuperaram, em média, 14% da força perdida em apenas 90 dias, sem modificar suas rotinas de exercícios diurnos. Pense no que isso significa para a sua independência. Sua capacidade de subir escadas, levantar-se de cadeiras, caminhar com confiança e se manter ativo não é determinada pela sua idade, é definida por você reconhecer e tratar esses sinais noturnos críticos antes que os danos se tornem permanentes. Quais desses 7 sinais noturnos você vem experimentando? Comente abaixo e compartilhe sua experiência. Você definitivamente não está sozinho, e dividir essa informação pode ajudar outra pessoa a reconhecer esses alertas antes que seja tarde demais. Se você achou essas informações valiosas, precisa assistir ao meu próximo vídeo sobre as piores posições para dormir que destroem a força das pernas, porque é bem provável que você esteja dormindo de uma delas neste exato momento. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nada. Sua mobilidade futura depende das atitudes que você tomar hoje à noite.